Olá, estamos no ar com mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru, pela TV SEAC. É sempre um prazer estar aqui falando com você um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta e tanto nos traz novos aprendizados. E hoje temos aqui, participando conosco, José Natal. Então seja bem-vindo, José Natal. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez com vocês. E como você disse, né, é uma alegria grande estarmos aqui cuidando da nossa doutrina em alguns pontos, né, de reflexões, deixando sempre claro, né, Jô, que nós não estamos aqui para pregar ou para querer incutir a doutrina na vida de ninguém, mas são pontos de reflexões, são coisas que a doutrina vem nos trazendo, né, e a cada dia mais essa doutrina vem nos elucidando problemas na nossa vida, né? Nos trazendo conforto, consolo. Então é muito importante, né? Exato, Natal. E você já esteve aqui conosco em outros programas, né? Trouxe aí temas, nossas escolhas, também poderia, né? O outro tema se chama Poderia. Certo. São programas bem interessantes. E hoje o tema é Em Busca do Eu, que eu até considero que seja ali uma continuação, né? Desses outros programas que você participou aqui com a gente, que fez aqui com a gente. Mas, Natal, Em Busca do Eu, fala-me um pouquinho por que desse tema. Na verdade, Jô, o Em Busca do Eu é um assunto bem complexo, né? No tempo que nós vamos ter, não vai dar para abordar assim com bastante conteúdo. O porquê do Busca do Eu? Alguns de nós, né, passam uma encarnação sem se conhecer, né? Até parece uma coisa assim que vai nos trazer um pouco de perplexidade. A pessoa, ela passa uma encarnação e não se conhece. Por quê? Nós trazemos na nossa trajetória, na encarnação atual, nós trazemos um histórico de experiências de encarnações anteriores, tanto pontos positivos como negativos, e nós encarnamos. E nós trazemos esses pontos, né? E muitas às vezes passam por um problema na vida, alguma circunstância, é meu karma, e se acomoda nesse karma aí. Exato. Então esse busca do eu, esse vazio existencial que muitos de nós trazem, né? Ele conduz a pessoa a um descontentamento pessoal, né? E muitos têm medo de se autoconhecer. De repente, olhando para o seu interior, existe um lado sombrio que traz esse medo, né, de se conhecer. Então, essa fuga constante desse eu, né, é uma fuga. Então, a pessoa está sempre fugindo, está sempre arrumando pontos aleatórios, né, para não se conhecer. Então, é interessante, João, é um raciocínio assim, passa-se uma encarnação e não se conhece. E às vezes, Natal, você disse sobre a pessoa ter medo, né, de se conhecer, de se olhar profundamente, né, dentro de si mesmo. Certo. Às vezes tem esse medo e também existem assim, outras barreiras sem ser o medo? Sim, existe o orgulho, né, existe aí a pessoa não querer. Porque quando você começa a se autoanalisar, quando você começa se visitar, vamos dizer assim, você vai achar pontos, né, que você não vai aceitar. Então é bem comum a gente... pega. Isso, é bem comum a gente ver defeitos nas pessoas que da nossa convivência, colegas de trabalho, familiares, enfim. E você, na verdade, você está se refletindo naquela pessoa, né? E só que para você olhar para aquela pessoa, né, julgar é fácil. Agora, quando você pega aquele problema da pessoa e joga para si, você às vezes não aceita, você repulsa. Por quê? O autoconhecer, você vai se autoconhecer, você vai chegar num determinado ponto em que você vai ter que aceitar uma mudança. E essa mudança, ela é muito difícil, né?
Porque de repente você foi, vamos usar um termo, você foi criada de uma maneira, seus pais te deram uma formação de uma determinada maneira, que não vem ao encontro daquilo que na verdade você traz dentro de si, né, Jô? Exatamente. Então aí começa o embate. Aí é onde as pessoas começam a brigar consigo próprias. Aí começa o processo depressivo, começa tantas outras enfermidades, né? Até enfermidades físicas, né? Com relação a essa insatisfação pessoal. Conhece-te a ti mesmo. Sim. E podemos falar sobre isso, Natal? Da onde que veio essa frase aí? Na Grécia, né, em Delfos, né, no templo dos gregos lá, estava essa frase escrita na porta do templo: conhece-te a ti mesmo. Uhum. E Sócrates, ele trabalhou dentro dessa frase, dentro desse ponto de vista, vamos dizer assim, com bastante empenho. Porque na época em que os gregos, né, os grandes filósofos batiam a respeito de conhecimento, a respeito de vaidade, vamos dizer assim, pessoal, né, de grandeza pessoal, ele vem contrapondo todas essas ideias e dizendo assim que não valia nada disso aí, do muito conhecer, do muito ter, se você não se conhece, se você não se conhecia a si mesmo. Uhum. E ele vai com essa ideia, com essa proposta, vamos dizer assim, a ponto de chocar com os ideais da época, e ele foi julgado e condenado à morte, por bater firme nisso aí. E se nós formos querer estudar a fundo disso aí, realmente, o conhece-te a ti mesmo é da profundeza muito grande, né? Então nós temos exemplos aí de pessoas realizadas profissionalmente, um estágio de vida material bom, né? E são pessoas insatisfeitas. São pessoas que, na verdade, não conhecem a felicidade. Então, se você quer ter uma felicidade, vamos dizer assim, ou ser uma pessoa completa, né? Você deve conhecer a ti mesmo. Por quê? Porque esse completar pessoal é que vem trazer à pessoa não só o bem-estar financeiro, mas o bem-estar, né? O crescimento individual, a melhora individual. Você que nos acompanha aí pela TV Prevê, aqui do nosso estúdio do Centro Espírita Amor e Caridade, hoje estamos aqui com o José Natal e o assunto Em Busca do Eu. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais Em Busca do Eu. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do programa Despertar. Hoje estamos aqui com o José Natal, que é palestrante espírita, orador espírita, estudioso da doutrina espírita, e trazendo o assunto Em Busca do Eu. José Natal, que já trouxe outros assuntos como nossas escolhas e também o assunto poderia, e esse Em Busca do Eu é uma continuidade desses outros programas que ele já gravou aqui com a gente. Você pode buscar lá no nosso canal, no canal do YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade, SEAC Bauru, você vai encontrar o programa Despertar com esses temas que eu falei agora. José Natal, nós temos aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então, aí que está a beleza da doutrina espírita, né? Então, um ponto diz assim, conhece a verdade e a verdade vos libertará.
Então a doutrina espírita, ela vem com uma terceira revelação, nos trazendo verdades, né? Esclarecimentos. E na questão 919, vem essa pergunta, né? Como que eu faço para uma melhora pessoal, para o meu crescimento moral e para fugir do mal também, né? Quando ele fala em mal aí, não vamos nós pôr no contexto de pecar, não. O mal é todo aquilo que nos traz infelicidade, nos traz abatimento, né? Nos traz um processo destrutivo. Então, quem vai atender, quem vai responder para Kardec, porque o que é o Livro dos Espíritos? São questões que Kardec vai fazendo aos espíritos, né? Ao mundo espiritual. E como que foi feito o Livro dos Espíritos? Só para dar uma abreviada aí. Kardec, ele fazia a mesma questão para vários médiuns. Kardec é um estudioso, né? Ele não era médium, né? Isso, ele não era médium, ele era um estudioso em que ele, na verdade, se interessou por esse estudo, né, por essa ciência, vamos falar assim, que aconteciam. Esses fenômenos, quando ele na verdade, muito assim, a razão, né, Kardec era muito razão dentro daquilo que ele foi formado. Então, quando ele foi convidado para participar de um evento, em que nesse evento havia ali o processo que as mesas giravam, né, e ele falou assim, bom, as mesas não tem raciocínio, não tem. Então alguma coisa está movimentando as mesas. E ele foi se aprofundando nisso aí. Um estudo científico, né? Isso, estudo científico. Até que ele entendeu, que foi dado a ele o esclarecimento, que ele seria o instrumento usado, né, para a codificação dessa doutrina. Então, através de questões, ele lançava essas questões em vários médios distribuídos em vários países, né? A mesma pergunta. E depois essas perguntas retornavam como resposta para ele, e ele ia, na verdade, catalogando essas respostas. E as respostas batiam. E ele foi compilando essas, e chegando na questão 919, chega nesse tema, né? Como poderia fazer para que tivesse essa melhora, esse crescimento pessoal. E a resposta dada pelo Espírito, né, Santo Agostinho, que não vamos agora entrar em detalhes, senão o nosso tempo é curto, foi um espírito de luz. Santo Agostinho, ele teve a sua experiência. E ele diz assim, conhece a ti mesmo, né? E aí, qual o meio prático desse conhece a ti mesmo? Aí Santo Agostinho, então, ele coloca na questão 919, que quando ele estava encarnado, ele tinha uma prática, vamos dizer assim, diária. Então, quando ele terminava o dia dele, ele buscava na consciência o que ele fez durante aquele dia. Se ele maltratou alguém, se ele deixou de fazer alguma coisa, né? Se ele deixou de se completar em alguma coisa. Porque, veja bem, Jô, o que é o meu completar? É isso que muitas pessoas não entendem. Quando a doutrina fala que fora da caridade não há salvação, não é a salvação espiritual, é a salvação pessoal também, na verdade, é o sucesso pessoal, o crescimento pessoal. Porque quando você se completa, vamos dizer assim, e o que é esse completar? É estar sempre pronto a fazer o bem. Não tem nada mais estimulante para o nosso íntimo, para o nosso crescimento pessoal, que fazer o bem, tá? Tendo as oportunidades, sempre fazer o bem, sempre procurar atender bem as pessoas, se relacionar bem, respeitar as pessoas, em que hoje nós estamos tendo dificuldade. E José Natal, compreendo, né? Achei interessante essa resposta do Santo Agostinho, que ele diz, né, que ele se interrogava, né? Chegava no final do dia, ele sentava ali, ficava pensando no que ele fez o dia todo, né? Sim. Mas e aquelas faltas despercebidas, né? Que muitas vezes eu acho que talvez na grande maioria a gente comete algumas faltas e não percebe que cometeu, né? Como é que a gente, então, vai se interrogar se acontece alguma coisa ali no meio que a gente provavelmente nem entendeu muito bem?
Bom, João, como nós dissemos no bloco anterior, com relação à formação, né, familiar, vamos dizer assim, a educação dada. Então, o que acontece? Não, meu filho tem que ser o melhor. Não, você tem que ter sucesso financeiro, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, o que acontece? Então, nós estamos vendo uma grande demanda de profissionais, né, em todas as áreas, formados nisso ou naquilo, que são pessoas insatisfeitas. Por quê? Eu fiz tal curso, me formei em tal profissão porque meu pai e minha mãe quis. E, na verdade, é uma pessoa totalmente infeliz, porque não é aquilo que ela queria. Quando você fez esse questionamento, então os pais introduzem nos filhos que eles têm que ser os melhores. Sabe, os poderosos, os mais ricos, o melhor carro, a melhor formação. E isso começa de berço. Vai nascer a criança, então monta aquele quarto luxuoso, né? Aí a criança vai crescendo, é o melhor brinquedo, aí já vai entrando na adolescência, é o melhor tênis, o tênis mais caro que tem, é o do meu filho, e vai formando uma personalidade aí, em que ele não consegue enxergar a arrogância, a avareza, o orgulho, porque ele foi formado dessa maneira. É aí que os pais precisam ter cuidado, para não colocar, na verdade, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, mas uma pessoa totalmente infeliz. Mal-sucedida ali na parte moral. Isso, porque esse orgulho, Jô, esse extravasar desse orgulho nada mais é que uma infelicidade. É uma forma de preencher aquele vazio existencial que nós já falamos, não é? Exatamente. Ela está ouvindo assim o que você fala, né? Falando sobre essas faltas despercebidas, né? Realmente é uma barreira que muitos de nós temos, né? Pelas nossas imperfeições, mas chega uma hora que a gente, né? Pela dor, ou pelo amor, ou pela dor, né? Sim. A gente acaba aí cedendo um pouquinho, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, pela dor. E eu acho que, pensando sobre isso, eu acho que se a pessoa caiu em si, mesmo que ela não saiba por onde começar, mas se ela já caiu em si, de que é necessário que ela faça isso que Santo Agostinho falou, né? Se auto-interrogar, acho que já é um grande avanço, não é? João, nós temos um exemplo nas literaturas espíritas. Tem o livro Nosso Lar e tem um filme também. Essas pessoas que não assistiram, que não leram o livro, é interessante assistir esse filme. Porque nós temos lá o personagem principal, André Luiz, um médico bem-sucedido e tal, em que uma esposa excelente e 3 filhos, né? Ele tinha, na verdade, todo um contexto de vida em que ele seria um homem feliz. Mas, na verdade, ele tinha um vazio existencial, vamos voltar nesse ponto, em que ele tinha os vícios. Ele bebia, ele fumava, ele também tinha os seus desvarios de sexo, enfim. Tanto é que ele desencarnou com sífilis, né? Com o seu aparelho digestivo totalmente comprometido. E ele foi se autoconhecer, Jô, depois de 8 anos no umbral, né? Ele passou 8 anos no umbral, ouvindo continuamente vozes, né, o clamor de entidades dizendo que ele era um suicida. Suicida, suicida. Aí tanto é que ele ficou inconformado. Mas como que eu sou suicida? Eu não quis me matar, né? Não, ele não aceitou que ele era um suicida. Mas como? Eu sendo médico, né? Mas como suicida? Ele não aceitou. Aí ele entra nos questionamentos. Por quê? O auto-suicídio, vamos dizer assim, o suicídio paulatino através dos vícios é um auto-suicídio. Então, né, o vício, a vida dissoluta que ele levava, levou ele a abreviar a sua vida, né, o seu desencarne. Então, isso nós precisamos refletir. Aí, durante esse período, no estágio no mundo espiritual, em que ele começa a fazer os questionamentos, em que, na verdade, se não me engano, Clarencio começa como o espírito que vai dando a ele os esclarecimentos, né, mostrando para ele de uma forma amorosa, o buscar da consciência. Aí ele começa a entender que ele precisava mudar,
né? Que ele precisava, tanto é que depois são várias publicações de André Luiz em que ele faz parte dos atendimentos no mundo espiritual e ele vai desenvolvendo vários livros, vamos dizer assim, várias publicações a respeito do atendimento e ele acompanha tudo isso aí. Por quê? Ele chegou num estágio em que ele, reconhecendo os seus erros, além de reconhecer os seus erros, ele quis buscar se aprimorar, né? Então é isso aí. Então, como você fez essa pergunta, não vem pela dor. Às vezes, pai, foi o que eu disse, passa uma encarnação sem se conhecer. Sem se conhecer. Desencarna totalmente revoltado, totalmente vazio, totalmente complicado, cheio de problemas, né? Aí entra nossas reuniões mediúnicas, dando atendimento a essas entidades. Por quê? Porque não conseguiu se encontrar. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o último bloco do programa Despertar. Voltamos com o último bloco do programa Despertar. Hoje estamos aqui com José Natal e o tema Em Busca do Eu. Bom, falamos um pouco sobre o Conhece-te a ti mesmo, né? Sobre Sócrates, também sobre Kardec. E Natal, resumindo, né? Qual que é o antídoto que nós podemos então encontrar para tirar esse vazio que tem dentro da gente, né? Esse vazio da falta de autoconhecimento? Jô, aí nós precisamos analisar da seguinte forma. Essa busca íntima, de repente, pode me gerar a culpabilidade, tá? Aí eu tenho que trabalhar com o quê? Com o auto-perdão, tá? Tendo o auto-perdão, eu vou buscar também o quê? Aprender a perdoar. O antídoto de tudo isso aí chama-se amor, tá? Tem pessoas que não sabem amar e não sabem serem amadas. A razão pela qual nós vemos pessoas que vivem solitárias, pessoas que são reprimidas, né? São cheias como é que fala assim, de repulsas, estão sempre, né? Introspectivas, enfim. Depressivas e não se completam nos relacionamentos pessoais, estão sempre trocando de parceiro, nunca se completam. Então o que falta aí? As pessoas são erradas. Namorei tal pessoa, convivi com tal pessoa, sempre alguém é culpado, nunca é ele. Sim. Aí é a falta do buscar a si mesmo, entendeu? Certo. Porque se eu convivo com várias pessoas, tive vários relacionamentos e nenhum deu certo, alguma coisa está errada. Será que sou eu, né? Aí, será que sou eu? Aí que entra, que nós falamos no início, o medo de chegar a alguma conclusão, tá, Jô? Então, outro ponto importante, Jô, disso aí, só te interrompendo, Natal, porque assim, né? A gente vive aí alguns estágios desse assunto, vamos dizer assim, né? Sim. Temos ali a pessoa que, como eu disse, né, ela não comete faltas despercebidas, sim, mas em um certo momento, né, ali pela dor, provavelmente, ela vai começar a perceber que precisa mudar. Sim. Vai começar a reconhecer as próprias falhas, né? Sim. E aí tem um problema, né? A pessoa vê que ela tem as falhas e se assusta, né?
se assusta, se apavora com aquilo, que é o medo que você vai começar a falar, né? E a pessoa, sei lá, meio que começa a buscar um jeito de fugir de si mesmo. E aí também é algo perigoso, não é? Sim. Aí, Jô, aí tem duas formas de eu te responder essa indagação. Primeira forma, aí que entra a necessidade, vamos falar assim, de se ter uma religião, tá? De se ter algum ponto básico, algum veio de doutrina que venha trazer o esclarecimento do Evangelho. Porque qual que é a obrigação de uma religião, vamos dizer assim? É buscar o aprimoramento da pessoa, tá? O religar, quer dizer, eu vou me religar com Deus. A forma desse religar com Deus, cada doutrina tem a sua maneira. Então, naquilo que eu vou me completar, que entra, né, o conhece a ti mesmo, que eu vou me adaptar, eu vou, na verdade, o que está sendo esclarecido dentro da minha religião, dentro da minha doutrina, através do Evangelho, eu começo a criar pontos dentro da minha consciência de reflexão. Né? Agora, aí eu tenho que ter a coragem da mudança. Isso. Né? Não criar criar um personagem, uma barreira, né? Criar um estereótipo, né? Eu sou bonzinho, mas na verdade lá... Aí entra também mais um ponto de insatisfação pessoal. É o que você falou. Se eu não conseguir entender a minha religião, a doutrina, ou aquilo que está sendo colocado, e eu não conseguir colocar no meu dia a dia, como fazia o Santo Agostinho, dentro da minha consciência, né? Eu vou ter outro problema. Vai ter outro problema. Eu vou ter mais conflito. Você está entendendo o raciocínio ou não? Tá? Então, né, nesse conflito, nessa aceitação, qual é o ponto básico, além do amor que nós já falamos? A humildade. A humildade. A aceitação daquilo que está sendo colocado. Agora, o que nós precisamos entender, como você colocou, que é a segundo ponto daquilo que você colocou, sim, essa fuga de si próprio, Jô. Aí entra um assunto muito complexo também, o suicídio. Tá? A pessoa ela começa a fugir e de repente entra o autossuicídio. O que é o autossuicídio? Logicamente que o suicídio ele já é auto, mas estamos falando aqui em vícios. Né? Então a pessoa ela vai se viciando, buscando ali felicidades momentâneas. Ou é uma droga, ou é uma balada, é uma bebida. Ela vai buscando meios de ter momentos de felicidade. E essa fuga, quando ela se torna agressiva, vamos dizer assim, primeiro ponto que a pessoa pensa, o suicídio. Agora, o que é o suicídio? Como que você vai fugir de si mesmo? Não tem como. Então, às vezes a pessoa busca o suicídio achando que vai resolver o problema. Não, ela vai ocasionar mais um problema. Né? Vai cair no mundo espiritual como um suicida, não conseguiu resolver o que achou que resolver, e novamente ela vai encontrar com si mesmo. Porque quando você cai no plano espiritual, não vai ter ninguém te condenando, apontando o dedo. É você e você. É você diante de um espelho, dialogando com você, entendeu? Tudo aquilo que você fugiu quando encarnado, você vai ter que enfrentar quando desencarnado. Interrogue-se no final do dia para ver se você não cometeu alguma falta. E se você cometeu, pratique o auto-perdão também. Com certeza. Não é? Porque isso é muito importante. É importante entendermos, né, Natal, que todos nós somos falhos, né? Na verdade, João, nós estamos aí embriagados, mas mergulhados, né, em tantas preocupações, o consumismo, a própria pandemia agora, estamos enfrentando esse problema, né, essa enfermidade. Então tudo isso aí vai trazendo uma forma de vida, né, através de aparência, de consumismo, achando que a realização pessoal está em estar trocando de carro sempre, enfim.
E não, é o que Sócrates, Santo Agostinho coloca para nós, e dentro da questão 919. Tudo isso não tem sentido se eu não conseguir me encontrar. Felicidade é você se completar interiormente, né? Conseguir fechar esse vazio existencial e transformar ele no quê? No autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Perfeito. Bom, pessoal, chegamos ao finalzinho aqui do nosso programa. Natal, muito obrigado mais uma vez por participar aqui conosco e trazer aí esse conteúdo aí de grande reflexão mais uma vez. Muito bom. Eu que agradeço, Jô. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Deixo o meu grande abraço e até logo.